Amém? Abriu sua Bíblia lá em João 6, a partir do versículo 51. Irmãos, o reino de Deus tem um cabeça. Diga comigo, o reino de Deus tem um cabeça. E este cabeça é Jesus Cristo. Amém? E é Ele que direciona todas as coisas, querido. É Ele que faz tudo, em todos. Sabe por quê? Porque é a vontade dEle para as nossas vidas. E é isso que nós vamos desfrutar, da vontade do Senhor. João 6, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles estavam discutindo lá. E Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se você não comer da minha carne, não comer a carne do Filho do Homem, e não beber o sangue, não terá vida em si mesmo. Todo que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Diga comigo, eu o ressuscitarei no último dia. Isso é para mim e para você. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Diga assim, se eu comer e beber de Jesus, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Amém? Aleluia. Da mesma forma, como o Pai que vive em mim, me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Diga aleluia. Amém? Aleluia. Deus é perfeito em todos os sentidos, irmãos. Os seus pensamentos, as suas vontades, tudo o que Deus faz é perfeito. Amém? Você crê nisso? Você crê que a vontade de Deus é acima das nossas vontades? E irmãos, Deus é perfeito. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. A nossa visão tem que estar na ótica, na visão daquilo que Deus enxerga. Nós precisamos visualizar a vontade de Deus. Essa é a ótica chamada, diga assim, Espírito Santo. A ótica a qual nós precisamos enxergar a vontade de Deus se chama Espírito Santo. Oh, bendito Espírito Santo. Ele foi nos enviado para nos guiar, nos dar direção e nos mostrar o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Você já teve já teve a percepção no Espírito e a direção do Espírito Santo de Deus, de estar dirigindo em algum lugar e o Espírito Santo te direcionar e falar assim, entra à direita ou entra à esquerda. Mudar o caminho, você já teve essa direção? Alguns irmãos já tiveram, eu viro e mexe, eu tenho isso. E olha, Deus tem me ajudado muito. E muitas vezes. Então isso é o Espírito Santo, Ele que nos direciona. Então nós temos que enxergar tudo pela ótica de Deus. Temos que ver com a ótica de Deus. Ver como Deus vê. Temos que ter a visão de Deus. Nossa, Ailton, quanto ver, quanto visão, quanto ótica. O seu óculos tem que ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Aquilo que você enxergar ou você for fazer, tem que ser pela visão de Deus. Porque pela nossa visão, irmão, nós fazemos tudo errado. Na realidade, sabe de uma coisa? Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, amém? Nós de vez em quando queremos dar uma ajudinha para o Espírito Santo, para Deus, em algumas áreas da nossa vida. Só que, Deus, Ele não precisa da nossa ajuda. Na realidade, somos nós que precisamos da ajuda do Senhor, tá? Somos nós que precisamos dEle. Temos que ler a Bíblia e entender o trabalhar, a maneira, a vontade, a definição da ótica de Deus. E geralmente, o nosso jeito de falar, de agir e de manifestar alguns sentimentos, alguns sentidos, algumas emoções, sai totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Tem hora que a gente estoura, explode. De vez em quando eu tenho que pedir perdão para algum irmão. Isso acontece, sabe por quê?
Isso faz parte da nossa caminhada, irmão. Sabe por quê? Tem hora que você fala algo, a pessoa não entendeu e ela acha que você está dando bronca nela. E não é, Deus está ajustando a vida dela. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos ajusta, irmãos. Ele nos ajusta. Amém? Você pode até perguntar, quem precisa de um milagre? Mas eu te pergunto hoje, quem precisa de um milagre aqui? Por que eu estou falando isso? Porque a ceia do Senhor é um dos milagres para vivermos a melhor vida que podemos viver, irmãos. E eu vou falar algumas coisas aqui, que vai mexer um pouquinho com a nossa alma, a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas tudo vai bem. Diga assim, tudo vai bem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te ama. Porque Deus é o seu amigo. É o seu amigo mais perto, mais próximo. Ele te ama. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Tenha convicção no teu espírito que Deus, Ele te ama. Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus, Ele foi o maior milagre na face da terra, amém? Porque se não fosse por causa dele, nós não estaríamos aqui. Jesus, Ele fazia cruzadas de milagre. Já ouviram falar de cruzadas de milagre? Né? É onde tem uns acontecimentos estrondosos. Jesus, aonde Ele ia, aonde Ele andava, aonde Ele falava, o que Ele fazia, acontecia. Os sinais e os prodígios aconteciam. Pessoas eram libertadas, eram curadas. Leprosos saíam curados, surdos saíam escutando. Coxos saíam andando. Era um verdadeiro poder sobrenatural. E nós, a igreja do Senhor, local aqui, nós já vimos muitos milagres. Amém, queridos? Mas eu quero definir alguns milagres, algumas situações de milagres. E o porquê disso? E a ceia faz uma total diferença nisso. Abre só um pouquinho o retorno para mim, querido. Total diferença nisso. E você vai entender o porquê. Nessas cruzadas, Jesus falava com muitas pessoas. A maioria dessas pessoas eram pessoas que não conheciam os milagres que Ele fazia. Mas iam até Ele porque sabiam que nele tinha um poder sobrenatural. Coisas aconteciam que os prodígios, milagres, se fosse colocar todos os milagres na Bíblia, não teria páginas para tantos milagres. Por isso Jesus colocou, por isso a Bíblia só colocou aquilo que era necessário para crermos no poder sobrenatural e na vida de Jesus. Amém? Mas quando Jesus estava com os discípulos, não era tantos milagres que aconteciam. Por quê? Você pode até me perguntar, por que isso não acontecia? Bem, pensa comigo. Como os apóstolos e os discípulos estavam caminhando com Jesus, Jesus era o maior milagre. Jesus era o maior milagre. Eles caminhavam conectados, ligados com a seiva do Espírito, com Jesus, o Pai, em carne e vida ali. Então, os discípulos andavam com Jesus e eles estavam todo o tempo com Ele. Então, eles não precisavam dos milagres, porque quando eles vieram, começaram a seguir a Jesus, né? Jesus passou lá na próxima praia, chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, convidou eles, e vou fazer vocês pescadores de almas, e eles todos saíram caminhando atrás de Jesus, os talmidins. Amém? Estão entendendo até aqui? Amém, vamos lá, vamos caminhar aqui que eu tenho bastante coisa para falar com os irmãos. Então os discípulos estavam conectados, então os milagres não aconteciam a todo tempo com eles, porque eles já estavam ligados, conectados, faziam parte da vida do corpo. Uma coisa é você participar da vida do corpo, uma coisa é você participar só aqui na igreja, estar aqui na igreja, e outra coisa é você participar como o exemplo da história do filho pródigo, o pai amoroso. Eu já vou explicar isso para vocês. Diga assim comigo, diga de novo, a vida ocorre no corpo. Quando eu estou
conectado com Jesus Cristo. Uma coisa é quem está conectado, vivendo a vida do corpo, e outra coisa é quando a pessoa não está conectada, mas está só no corpo, na igreja. É duas diferenças. A vida ocorre no corpo, então eles não precisavam de nada, porque eles estavam conectados. Eles só não precisavam tanto dos milagres. Mas, então você apenas, diga assim, eu apenas preciso estar conectado, introduzido no corpo de Cristo. Quando você está introduzido no corpo de Cristo, você recebe do pão, o pastor Moisés falou de manhã, recebe cura no teu corpo. Porque você já entendeu que no batismo, todo o processo que você passou, o sangue de Jesus, o que fez o sangue de Jesus? Ele te lavou, te liberou dos pecados, te trouxe remissão. O sangue fez isso com você. Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo, aí você vai fluir em todas as coisas, porque o Senhor fluirá através de você, certo? A sua casa, no seu trabalho, em tudo, porque você estará nele e ele em, diga assim, eu estando conectado com Jesus, ele estará conectado comigo. Assim você vai viver a conexão online, online. Hoje é a era do online, não é verdade? Então você vai estar online com o Espírito Santo de Deus, diariamente. Porque Ele é poderoso, a vida ocorre no corpo. Mas, diga assim comigo, mas o poder ocorre fora do corpo. Nossa, deu um nó na minha cabeça. Bem, eu vou te explicar. A vida ocorre no corpo porque você está conectado, você está ligado a Jesus, então você está conectado à vida que flui de Jesus, amém? Agora o poder ocorre fora do corpo, ocorre de você para a vida de alguém, de você para a vida de alguém. Sabe por quê? Porque você tem poder, você tem a vida de Jesus, e através de você vai ter poder, amém? Diga amém, por favor. Amém, assim seja. O poder vai fluir de você. Sabe por quê? Vou dar outro exemplo para você. Pedro é um dos maiores exemplos. O que acontecia? Pedro, ele caminhava, e a sombra dele, o que fazia? A sombra de Pedro? Ele andava dentro da igreja que curava? Nas ruas. O poder acontecia fora do corpo, fora do inteirinho aqui do corpo de Cristo, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora jaz do maligno, e as pessoas que estão aí fora, elas precisam viver o poder sobrenatural de Cristo que tem dentro de você. Coloca a mão no teu coração. Diga assim, o poder sobrenatural de Cristo habita, reside, está dentro de mim. Isso tudo é muito repetitivo, mas isso é para ficar gravado na tábua do teu coração, na tua mente aí, amém? Então você tem poder do Senhor. E por isso que quando você está conectado na seiva, no sangue, você tem vida no corpo de Cristo. E quando você tem vida no corpo de Cristo, você já é curado, não vai precisar ficar vivendo os milagres. Agora no mundo muitas pessoas têm lá problema de saúde, problema financeiro, problema conjugal, problema com os filhos, problema com a família, problema com tudo quanto é coisa que o mundo tem. Aí você pode até falar assim para mim, mas Hilton, eu estou dentro da igreja. Como fica esse negócio? Talvez você está só dentro da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Valdeci, pode ficar aí. Vou usar você, filho. Se você brigar com a tua esposa, ficar invocado com você, Valdeci não dorme mais aqui. Ele me injuriou, vai dormir na garagem, Você vai pegar a sua cama e vai levar para a garagem. Vocês vão conectar uma coisa no outro, tá? Vocês vão entender. Vai ficar lá 3 dias. Porque ele está na garagem, ele vai se tornar outro carro? Não, porque não é lugar.
é quem está dentro de você. Não importa o lugar, não importa a posição, mas importa quem está dentro de você. Então, a conexão é essa, você tem que estar conectado no corpo, no espírito, porque não importa onde você esteja, você vai estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Independe de onde você está, você vai estar conectado, você vai estar ligado. Olha só, deixa eu te mostrar algo aqui. Paulo, ele entra pesado. Coloca para mim a Bíblia aqui. 1 Coríntios lá 3, de 1 a 7. Eu não vou citar tudo isso, irmãos. Vou deixar aqui para você entender, se quiser marcar aí, depois você marca e você vai ler em casa. Paulo, ele chega arrebentando para os irmãos lá. Sabe por quê? Paulo ainda fala da igreja de Coríntios que havia dissensão. Olha só, ele fala que a igreja mostrava uma falta de unidade. Por quê? Porque uns falavam que era de Paulo, que era dele, e outros falavam que era de Apolo. Aí Paulo falou, porém, quem é Paulo, quem é Apolo, se não são servos do Senhor, aqueles que mesmo foram alcançados por Jesus? Então, irmãos, células, redes, isso tudo faz parte da obra de Deus para ajudar o pastor Moisés, ajudar o pastor Wilson, pastor Marcelo, pastor Aloísio. Pensa nesses homens indo visitar cada família, não é nem cada célula, cada família. Não ia conseguir. Então toda essa divisão do corpo aí, para poder facilitar, é para multiplicar. É a estrutura, faz parte da estrutura. Mas todo mundo aqui é de Cristo, irmãos. Todos nós estamos no mesmo corpo, estamos conectados, vivemos no mesmo corpo. Amém? Você pode ir lá na festa com o irmão na outra célula, na outra rede. Você pode ir visitar. Irmãos, isso não existe aqui. Amém, queridos? Isso é bênção de Deus. Então Paulo chega lá já louco com os irmãos da igreja lá dos Coríntios. Os coríntios deram muito trabalho para ele, para Paulo. Deram muito trabalho. Porque uns ficavam falando que era de fulano, outros de ciclano. E Paulo fala que havia entre eles inveja, divisões. E ele perguntava ainda, será que vocês estão sendo carnais e mundanos? Bem, isso o quê? É algo que na vida do corpo precisamos alinhar todos os dias. E o que nós precisamos é entender que a ceia faz esse alinhamento. Quem não participa do corpo de Cristo, da ceia, olha só, da ceia, do pão que é a carne e do vinho que é o sangue. Nós lemos lá, em João 6. A minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, viverá por ele. Não viverá por si só. Não viverá em si só. Viverá por ele. Mas em outro momento, a Bíblia mostra Pedro curando. E as pessoas estavam na rua. As pessoas sedentas. Não estou entendendo, Hilton. Se você tem a vida de Cristo, não importa onde você vai estar, se é aqui dentro da igreja, se é lá na rua, você vai ser a mesma pessoa e o Senhor vai te usar com poder e glória. As pessoas vão te procurar, irmãos. Você pode até se esconder, mas o Espírito Santo vai enviar pessoas lá para receber cura e poder através de você. Mas uma coisa mais difícil na vida cristã é quando você começa a fazer algo repetitivo, que ao longo do tempo torna-se religião. Você não faz mais com o coração e começa a fazer por fazer. Você começa a fazer como se aquilo fosse natural. Como se fosse um exercício do dia a dia. Aí começa a se perder o prazer, começa a se perder a motivação no espírito,
começa a se perder o amor, e parece que aquilo já não flui mais. É quando nós começamos a viver fora do Espírito. Amém, irmãos? Eu uso lente, de vez em quando ela sai do lugar. Mas amém. Isso não vai me impedir de falar do amor de Cristo. Aleluia. Então, aquilo começa a se tornar automático na sua vida. Não estamos vivendo mais como deveria viver. A ceia da mesma forma. O pastor Moisés falou de manhã a respeito da ceia, que não é algo ritual. Não é algo como muitos aí, é tão ritual o negócio que começa a ser místico, né? E ele falando aqui das coisas que aconteciam dentro das igrejas tão tradicionais, tão tradicionais, que eu vim de uma também, que eram as portas fechadas. Irmã, e o negócio era difícil. Era uma acusação em cima de acusação, e o diabo também fazia parte lá, porque ele é o primeiro acusador, né? Ele é o primeiro que aponta. Amém? Se você já se consertou com o Senhor, você não deve desanimar e ficar sem ler, e sem comer, e sem se alimentar do pão, da ceia do Senhor. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Sabe por que a sombra de Pedro curava? Porque ele sabia quem ele era em Cristo, ele sabia o que ele devia fazer, e ele não estava nem um pouco preocupado com aqueles fariseus que ficavam botando o dedo no olho dele, no nariz dele. Sabe por quê? Porque é o diabo que fica apontando o dedo. É o diabo que coloca o dedo. Esse é o papel dele, não o nosso. Não o nosso. Amém? Então, Pedro, ele sabia o que ele devia fazer. Então nós precisamos enxergar como Deus. Todos nós temos um lugar nesse reino de Deus. Tem lugar para todos nós cumprirmos o chamado dele. Porque o Senhor fala na palavra dele que a seara é, mas são poucos os trabalhadores ou ceifeiros em algumas versões. E é isso que nós precisamos entender. Não podemos menosprezar o chamado de Deus em nossas vidas. Você tem um chamado de Deus? Levanta a tua mão aí, você que tem um chamado de Deus. Não menospreze o chamado do Senhor sobre a tua vida. Não faça isso, porque foi Deus que te chamou, não fui eu, não foi os pastores, mas foi Deus que te chamou. Então quando o Senhor te chama, você não pode largar o arado e olhar para trás, porque a palavra do Senhor fala que aqueles que põem a mão no arado e olham para trás não são aptos ao reino dos céus. Quando você entrega, quer desvencilhar, quer abandonar alguma coisa no reino de Deus, você está abandonando de Deus, daquilo que é do Senhor. Por isso que Paulo, ele chega nos Coríntios e fala: irmãos, vocês estão vivendo carnalmente. Isso não é o nosso caso, graças a Deus. É a igreja de baixo aqui, a igreja de cima, não o nosso. Mas nós precisamos, irmãos, entender essa compreensão. Ei, alô, não é o Wilton que está falando, é a Bíblia que diz isso. Você pode procurar lá e ler. Nos evangelhos, as curas, os milagres, através de Paulo ali ministrando também, aconselhando, ajustando, ajudando. Sabe por quê? Porque se fosse fazer igual o mundo faz, vamos viver lá fora. Se fosse para agir como o mundo age, vamos viver lá fora, ué. Mas a Bíblia, pega a tua Bíblia, irmãos. Diga assim comigo: eu faço o que a Bíblia me diz para fazer. Eu vivo o que a Bíblia diz para eu viver. Porque eu estou conectado com essa Bíblia. E é ela que é o meu navegador. Novidade para você, né? A Bíblia é o seu navegador, irmão. Ela é o seu GPS diário. De como, porquê e quando. Como, porquê e quando. Porque como eu devo fazer, falar, agir, quando e o porquê dessas coisas. Então você tem um lugar, você tem um chamado. Nós vemos os milagres no meio das pessoas, no meio da igreja. São pessoas que precisam realmente dos milagres. Elas precisam de tantos milagres, tantos sinais,
que elas fariam qualquer coisa para cura, para libertação, para transformação. Gastariam todo o dinheiro que tinha, como aquela mulher do fluxo de sangue que o pastor Moisés citou de manhã. Mas ela entendeu que se ela se conectasse, tocasse em Jesus, ela receberia cura. Nós precisamos. Você pode até me falar, então, Hilton, se eu ainda não estou conectado totalmente à seiva, toda hora eu estou aqui pedindo uma cura, um milagre, uma cura, um milagre. Irmãos, batei e abre-se-vos-á. Aquele que pede, aquele que bate, eles encontram. Enquanto você não receber a cura, clame, busque, até que, digam comigo, até que aconteça na tua vida. Enquanto acontecer, vai buscando que vai acontecer. Quando acontecer e você viver o milagre, você realmente vai começar a viver a conexão online com o Espírito Santo de Deus e a vida de Deus para o resto da vida. Agora você tem que entender também um tempo de Deus para isso. Agora, quem é discípulo, ele vive no meio do corpo, ele faz parte do corpo. Ele está conectado, não precisa tanto dessas ocorrências. Você até pode me responder, puxa vida, Hilton, eu ainda continuo precisando de milagre. Deixa eu falar algo para você. Algo muito importante da parte de Deus para a tua vida. Deixa eu te lembrar a história do filho pródigo. Essa história é de um pai amoroso. Tinham 2 filhos. E o que isso tem a ver? Para você que está aqui dentro, você que está em direção à conexão online com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, conectado no sangue, no corpo, na carne de Cristo, e começou a viver isso. E você pode estar com uma interrogação tão grande na tua cabeça aí, que eu quero aliviar essa interrogação, te trazendo luz nas suas perguntas. Os 2 filhos, essa história do pai e os 2 filhos, era fazendeiro, tinha muitas posses, muitos bens. Porém, um dos filhos, o mais novo, decidiu falar assim: pai, sabe de uma coisa? Eu estou aqui, conjecturando para você aquilo que a Bíblia explica, tá? Só para você ter uma noção. Eu estou cansado de ser um ajudador aqui, de ser um servente do Senhor. Eu estou cansado dessas coisas aqui da fazenda. Sabe, eu estou cansado de arar a terra, correr atrás dos gado, tudo muito cansativo. E ele decidiu, faz o seguinte, eu preciso a minha herança e eu vou embora. O pai, eu acredito que ele ficou muito mal naquele tempo. Mas ainda assim, ele entendeu o que o filho pediu e fez. E o filho foi embora. Me responda, esse filho que foi embora, ele deixa de ser filho? Por quê? Porque é filho. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Todos nós somos filhos, irmãos. É filho. E foi embora. Ele conhecia, saiu da casa do pai. Foi viver dissolutamente. Viver como o mundo quer, debaixo de pecado, gastou tudo. O filho mais velho da menção lá que ele se prostituiu, arrebentou com tudo, detonou com tudo. Mas um dia, houve uma grande fome e ele decidiu voltar, porque até comida dos porcos ele quis comer. E o único trabalho que ele tinha era esse, alimentar porquinhos. Veja, quando nos afastamos da casa do Pai, nós ficamos sem proteção, nós ficamos sem a cobertura, nós ficamos sem o Espírito nos guardando ali. Quando nós saímos da casa do Pai, porque nós queremos viver aquilo que o mundo quer, nós ficamos totalmente desprotegidos ao léu.
É como você colocar o seu barco mar adentro, sem uma bússola, sem um destino, sem um remo, sem motor, sem nada, e falar leve. Você vai estar perdido, tudo pode acontecer. Por outro lado, diga assim, por outro lado, o filho mais velho, ele ficou em casa, ficou na casa do pai. Ele ficou na casa do pai. Lá em Lucas 15, 28 e 32, acho que eu não coloquei esse versículo aí. O filho mais velho, quando ele viu aquela festa acontecendo lá na fazenda, porque o filho que estava perdido foi encontrado, voltou para a casa do pai, o mais novo. E ali ele começou a desfrutar do que o pai tinha para ele, porque quando um filho que volta para a casa do pai, o pai abre os braços e recebe ele. Foi isso que o pai, Jesus, escuta isso, o pai, Jesus, ele abriu os braços e o filho voltou. E ali colocou anel, sandália, roupas, como se nada tivesse acontecido, porque o pai te ama, o pai te ama. E o filho que estava dentro da casa do pai, dentro da casa, irmãos, ele ficou indignado. Pai, como pode? Como? Me explica. E o pai saiu e insistiu com ele, porque ele ficou muito bravo. E ele respondeu ao seu pai: olha, todos este ano tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Ei, alô? Não é porque você é bonitinho ou faz tudo certinho que você está vivendo tudo no reino de Deus. E tudo aquilo que é liberado para você. Você vive aquilo que Deus tem porque Ele te ama. Ele te ama. Não é porque eu estou de terno hoje aqui e de gravata, quer dizer que eu sou melhor do que você. Não. Não é porque essa roupa mostra alguém que está ministrando a palavra e vivendo o reino de Deus, que muda a situação. Se eu fizer o que esse filho fez, eu vou viver a mesma circunstância. Então ele estava também dentro do corpo, porém ele não sabia quem ele era. Ele tinha tudo para viver, mas ele não desfrutava porque não estava conectado com o pai. Ele se sentia um escravo, ele se sentiu empregado. Quem é escravo e empregado, que não se entendeu que ele está liberto, e vive uma escravidão santa diante de Jesus, somos escravos de Cristo, porque amamos Ele, e não abandonamos mais Ele, e não porque achamos que Ele está nos oprimindo, ou vivemos a pressão, não. Então o filho estava dentro da casa, mas ele não sabia, tinha direito de tudo, irmãos. Ele tinha direito de churrasco, tinha direito de festa, tinha direito de tudo, mas ele não abria a boca e não pedia. Uai, filho, você está aqui, tudo é teu, o reino de Deus é teu, a vida do corpo de Cristo é para você viver, só basta você estar, diga comigo, conectado. Precisamos estar conectados com a ceia do Senhor, com a vida no corpo. Você pode falar assim, mas eu estou dentro da igreja e ainda estou vendo tudo isso. A questão não é se você só está dentro de igreja ou fora da igreja. A questão é quem está dentro de você. Quem direciona a sua vida? Quem manifesta nas suas emoções? Vai acontecer? Vai. A alma vai querer se levantar? Vai. Mas nós temos que pegar no colarinho dela assim e falar, vem calma. Quem é que dirige a sua vida? É você mesmo ou é Deus? Uma coisa é real. Deus quer nos mostrar algo muito importante, a palavra dele. 1 Coríntios 11, abre lá, 1 Coríntios 11, vocês já leram isso hoje. Quero fechar para você entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que estar ligados com o Senhor, conectados com Ele. Porque do pão nós recebemos cura, saúde, e do sangue nós recebemos a remissão dos nossos pecados, e vamos viver eternamente com Ele. Porque se você verdadeiramente beber e comer de Cristo, você tem parte com Ele, e Ele com você. E vamos viver eternamente, porque assim
João 6,51 fala. Amém? Abriu lá, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Diga comigo, Jesus, Ele quer hoje fazer comigo uma nova, bem alto, aliança. Você quer renovar sua aliança mais uma vez hoje com o Senhor? Amém? Amém, assim seja. De manhã você fez uma nova aliança com Ele por causa do jejum, irmãos. Jesus foi poderoso, aleluia. E hoje você está tendo a oportunidade de quem não participou do jejum, de receber essa aliança com o Senhor. E vai viver plenamente nele, conectado nele, amém? Porque nós estamos discernindo o corpo, amém? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Muitas pessoas, no dia de ceia, não vêm para a igreja. Muitas pessoas deixam de ceiar. Ou quando vêm para a ceia, não ceiam. Deixa eu falar algo para vocês. O diabo, o nosso adversário, amém? Ele é acusador. E olha, vão ter centenas de pecados para pedirmos perdão. Quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? Quantas? Ah, num ano isso é moleza, né? Mas isso não é no ano, é no dia. 400 e quantas vezes? 490 vezes por dia, é isso mesmo? Irmãos, agora pensa, será que há tantas situações que você tem que pedir perdão para o seu irmão? 490. Jesus aqui estava falando para o discípulo dele, perguntaram para ele, ele respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia. 490 vezes. E não é isso que vai fazer você deixar de viver do corpo e estar conectado com Cristo. Porque quem está conectado com Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Toda vez que você ceiar no Senhor, é novidade de vida, é vida no Espírito, é força, é desejo, é glória que sobe porque nós adoramos o Pai, e é glória que desce. Tem hora que eu olho os irmãos, eu não sei se é a adoração que está subindo ou se é o que o céu está descendo, que o negócio fica pesado. E nesse jejum, irmãos, é bem assim, irmão. É nesse jejum, o negócio foi poderoso. Eu sei que teve dias que eu cheguei em casa, nesses 3 dias aí, eu não conseguia dormir antes da 1h30, 2 da manhã. Eu estava mandando mensagem para os irmãos de manhã, eu não consigo dormir, estou indo dormir agora. Porque o Espírito nos compulsiona, nos leva. E ali eu ficava orando, lendo a palavra, assistindo às ministrações das palavras. E a minha esposa até brincou comigo, né? Estou vendo que hoje você vai dormir com o pastor Wilson, o pastor Marcelo, o pastor Aloísio, escutando as palavras. Irmão, olha, deixa eu te ensinar algo. Se você quer viver na seiva, se você quer viver ligado, conectado com esse corpo que é Cristo, você tem que entender de onde você tem que buscar alimento. O mundo aí tem um monte de alimento podre, é bonito aos olhos, que é atraente, né? Lembra lá, Adão e Eva? Muito atraente. Vai tentar te fascinar a pecar.
Mas se você está conectado, entende o propósito de Deus na tua vida, o chamado, amém? Você vai orar, você vai buscar, você vai escutar as ministrações dos irmãos. Pastor Moisés coloca a ministração, a semana todos os irmãos têm a ministração no YouTube. Vai se alimentar, vai se encher do Senhor. Mas eu te digo, o príncipe desse mundo não tem parte conosco. Foi isso que Jesus falou. E ele está perambulando aí, como um leão, buscando a quem possa tragar. Um leão desdentado, tá? Não é o leão da tribo de Judá não, tá, irmão? Esse leão aqui é desdentado e é o diabo. Tá? Examine-se, então, olha só. Examine-se, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Pois isso há entre vocês muitos fracos, olha só. Por isso há muito entre vocês fracos e doentes, e vários já dormiram. Diga comigo, a ceia é esperança no reino. Diga de novo, a ceia é esperança no reino. Muitos religiosamente deixam de viver essa esperança por sentimentos de culpa, de acusação. E o diabo, ele é estratégico fazer isso, irmão. Você acha que isso para ele é fichinha? É o papel dele. Então, quando você começar a se sentir acusado por algum pecado, alguma coisa, bata o pé e fala, diabo, rapa fora porque eu sou de Jesus e você não tem conexão comigo. Irmão, você pode cair 1, 2, 3, sem querer cair. E o Senhor vai te levantar e te ajudar a caminhar. Porque Ele te ama. E Ele não quer te ver voltando para trás. Porque Ele deseja ter uma intimidade contigo. E a ceia traz essa intimidade. A ceia traz essa conexão. Paulo, ele diz totalmente contra a situação de acusação que o diabo, o mundo, muitas vezes o diabo tenta colocar na nossa mente, na nossa cabeça, tentando nos acusar por palavras, com coisas que até mesmo falamos para o bem. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer matar um e dar paulada no outro. É o papel do diabo. Mas Paulo, ele diz assim, versículo 28 aí, não é isso? Olha lá, é isso mesmo, versículo 28. Ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice do Senhor. Irmão, talvez nós falamos alguma coisa que não ficou bem para alguém, e a pessoa nem está aqui, ela está lá na Paraíba. Tem lugar lá que não tem telefone, internet, online, não tem nada. Aí você vai sair correndo daqui para pedir perdão para a pessoa lá? Se você não vai conseguir? Diga assim, eu sou justificado por Jesus, e não por mim mesmo. Porque se fosse por mim e por você, irmão, nós estávamos, fulminados. Fulminados. Na nossa carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer, Paulo diz isso, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero sempre está onde? Ao meu derredor. Você acha que quando Paulo está falando isso, ele está falando por quê? Que estava tudo bem? Não, que estava tudo mal. Está tudo mal. Precisamos comer da ceia, pois quando comermos, teremos vida no Senhor. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida diante da ceia e diante de estar conectado com Jesus, porque nós podemos estar conectados com Ele em qualquer lugar, em qualquer lugar. Diga assim, a ceia é esperança no reino. Diga comigo, a ceia é esperança no reino. Diga comigo, a ceia é renovação de aliança. Então hoje nós vamos renovar a aliança. Aleluia, aleluia. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. Aleluia. Robson, você está com aqueles envelopes aí? Tá, né?
Alguns irmãos procuraram o Robson para poder ofertar também para salinha. Está sem envelope, mas ele vai estar passando uns envelopes aí para os irmãos. E aí você vai poder ofertar também na salinha, tá? Mas eu quero concluir isso daqui. Vamos colocar em pé, irmãos? Chamar os irmãos aqui que vai fazer a ceia do Senhor, amém? A equipe que vai ajudar a dar a ceia. Aleluia. Diga aleluia. Se você puder ficar em pé, irmão, fica. Que você vai bradar comigo aqui agora, amém? Aleluia. Nós não temos vida em nós mesmos, irmãos. Amém? Diga assim: eu não tenho vida em mim mesmo, mas eu tenho vida em Jesus. Sabe quando o diabo tenta te acusar? Sabe quando o diabo tenta te acusar e você não faz nada? Ele está ganhando território. Mas quando o diabo tenta te acusar e começa a se afastar, é porque ele não está enxergando você, ele está enxergando Cristo em você. Quando ele começar a enxergar Cristo em você, ele não vai mais querer ficar te acusando. Diga assim: a ceia é renovação de aliança. Brada, a ceia é quando eu desfruto da vida de Deus. A ceia é quando falamos para as pessoas que estão aí fora no mundo: ei, diga isso, ei, você que está triste, abatido, vivendo a ruína, vivendo desgraçadamente, venha viver comigo os milagres, os sinais, a vida de Deus. Quer viver uma vida cristã? Aleluia. A ceia é isso. A ceia é quando falamos, aleluia, diabo, diga assim: a ceia é quando falamos, diabo, você não tem parte comigo, você não tem poder em mim. A ceia é quando falamos que fazemos, bem alto, parte do corpo de Cristo. Isso é a ceia do Senhor. Ela traz vida, e a vida flui em você, em nós. A ceia é quando falamos que fazemos parte desse corpo. A ceia é quando você fala para as pessoas que estão no mundo, para elas receberem transformação. A ceia é falar que eu vivo tudo o que Cristo conquistou para mim. Você deve falar isso na tua vida. Eu vivo tudo aquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. Aquela cruz não foi em vão. Aquele sangue vertido não foi em vão. Faça isso. E aí coma do pão, a saúde do Senhor, e beba do cálice, a renovação de aliança e remissão dos pecados. Amém? João 6,33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus, Ele desceu do céu e deu vida ao mundo. Deu vida para mim, deu vida para você. Jesus, dá graça, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor. Abençoa aqui, Deus. Oh, Jesus, o suco, Senhor, representa o teu sangue. Pai, o pão que o Senhor partiu. Abençoe, Senhor. Nós consagramos a Ti e nos alimentamos do Senhor. Alimentamos do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e quero te alimentar. Quero te alimentar.
Eu sou o pão da vida, aquele que come de mim viverá por mim, aquele que bebe tem vida eterna. Se alimente do Senhor. A ceia do Senhor é a vida de Deus em nós. A ceia do Senhor é a vida de Deus em mim e em você. Aleluia. Eu quero que todos ceiam no Senhor. Você que ainda não se batizou, eu vou liberar você para tomar do corpo de Cristo. E você vai experimentar hoje, a partir de hoje, o sobrenatural do Senhor. Tome a ceia. Pegue o pão e pegue o cálice. E assim você vai entender porque nós anunciamos a morte do Senhor, e comemos do pão e bebemos o vinho, o sangue de remissão dos pecados, da carne dele, do sangue dele, daquela cruz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne e eu dou ao mundo que está perdido. Jesus, Ele é a árvore da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo e traz remissão a toda a carne. Erga seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança de Jesus contigo. Pegue o cálice. Pegue o cálice, pega. Beba do cálice e do pão do Senhor. Todos podem tomar ceia hoje. Ele é o pão vivo que desceu do céu, oh, para nos dar vida. Aquela cruz não foi em vão. Ele fez isso e faria de novo por mim e por você. Feche seus olhos. Jesus está aqui. Importa que Ele seja exaltado em todo tempo, em todo momento. Jesus, Ele te ama e Ele quer se aproximar de você. Dê você primeiro passo até Ele, porque Ele já se entregou por você. Ele já levou naquela cruz todas as enfermidades, e por isso hoje você está aqui para ceiar em memória dele. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Comei de mim e bebei de mim, assim diz o Senhor. Moisés levantou a serpente no deserto, para que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, você vai olhar para a cruz de Cristo
e vai lembrar do sacrifício dele. Oh, por mim e por você, esse sacrifício não foi em vão. É por isso que a ceia, aleluia, é algo tão importante para fazermos. Oh, Jesus, nós lembramos, Senhor, do Senhor nessa noite. E nós iremos, Senhor, cear, iremos comer da carne que é o pão, e bebermos do vinho, Senhor, que é o teu sangue. O sangue que foi no Calvário. Obrigado, Senhor. Levanta o cálice, levante o pão. Pai, nós lembramos do Senhor nessa noite e te adoramos, te bendizemos, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo teu sangue e o teu corpo que aqui está presente. Pai, nós abençoamos os cálices e os pães, Senhor, e te adoramos, Senhor. Nós ceamos, Senhor, com o corpo e o sangue de Cristo, e verdadeiramente seremos livres, verdadeiramente seremos conectados com a tua carne e com o teu sangue, e teremos vida em ti, e o Senhor terá vida em nós, dentro de nós, dentro de nós. Aleluia! Seu amor, ceia no Senhor, ceia. Ceia com a tua família, com as pessoas que estão do teu lado. Participe da ceia do Senhor. Participe. Isso, pode ser. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Diga pro seu irmão: eu tenho aliança contigo. E nós temos uma aliança em Cristo. Essa aliança é eterna, é no Senhor. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Jesus, obrigado.
pergunta aqui. Eu acredito que possa ter visitantes essa noite. Eu acredito que possa ter alguém que está cansado de viver esse mundo aí fora e quer começar a viver a nova vida cristã. Quer começar a viver uma nova vida diferente daquela que tem vivido aí fora, daquela que tem destruído a tua personalidade, a tua vida, a tua família. Olha, as dificuldades do mundo, elas vão continuar. O que vai diferenciar você da dificuldade é quem está dentro de você, é quem vai viver por você, é quem vai agir no teu espírito, quem vai agir dentro de você. E hoje eu quero te perguntar, se você está aqui pela primeira vez, se você ainda não se decidiu por Jesus. Olha, eu me decidi por Jesus com 19 anos, e foi a coisa mais linda da minha vida. Sabe, eu estava na cozinha da minha casa, e a Bíblia estava aberta lá, e minha mãe já era cristã, e ela cansou de me chamar de vir para a igreja. É rápido. Ela cansou, sabe aquela mãe que cansa? Fala, fala, fala. Fique em paz, irmã. Fique em paz, irmão. Deus sabe todas as coisas, Ele age menos que você espera. Eu era um filho assim. Por isso que eu estou falando isso para você. Por isso que o Senhor tem guardado os seus filhos, porque eles não são os seus, eles são do Senhor. Aleluia, o Senhor me guardou tanta coisa errada. Irmãos, até de morte o Senhor me livrou várias vezes. E ali um dia minha mãe falou: Hilton, eu não vou mais falar nada para você. Eu vou deixar essa Bíblia aqui na cozinha, e um dia ela vai falar com você. Ô, boca abençoada! Ó, cuidado tua mãe te falar, irmãos, filhos. Cuidado quando tua mãe te falar. Escuta o que tua mãe te fala. Guarda na tábua do teu coração aquilo que as instruções do seu pai, como diz Provérbios. E você vai viver longamente. E aí aquele dia que ela falou que ia colocar a Bíblia ali, eu peguei e fui para a escola. Eu já namorava com a Neide, eu estava afastado. Aí aquele dia quando eu voltei, meu amor, minha janta estava lá na mesa e a Bíblia estava lá. Eu comecei a jantar, irmãos. Antes mesmo de eu terminar a janta, a Bíblia parece que ela abria falando assim: vem, vem. Esse alimento que você está comendo é natural. Vem se alimentar de mim, que você vai ter vida eterna. Aí eu comecei a ler a Bíblia ali. Naquele dia, era 5 horas da manhã, eu estava chorando, ajoelhado na cozinha, porque Deus falou comigo, eu estava sozinho, e me trouxe do mundo de pecado, do suicídio, para viver uma vida com o Senhor. Tentei o suicídio 3 vezes, mas eu não, Jesus venceu por mim, e hoje eu estou aqui. Eu quero te convidar para não sair daqui hoje sem receber a Jesus na tua vida. Não sai hoje daqui, não sai por nada nesse mundo, sabe? O dia de amanhã pertence a Deus, e talvez essa oportunidade você possa não ter de novo. Eu quero te convidar a vir aqui para frente. Você que quer fazer uma nova aliança com Ele, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar. Isso. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não confessou a Ele, vem, pode vir. Jesus te ama, e Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer curar sua vida, suas emoções, tudo aquilo que o mundo fez com você, Ele quer curar. Você, Senhor, Senhor, fez parte do corpo, Senhor, isso. O Senhor me fala que tem mais pessoas. Vem para cá, vem para cá. Sabe, Jesus, sabe aquela fruta desconhecida, que você vê ela e não sabe o sabor dela, mas você só vai saber quando você experimenta, hein? Jesus é bem assim.
Você vê todo mundo falar, você vê as pessoas falar dele, você vê os feitos, os sinais, o sabor, mas você só sabe quando caminhar com ele aqui. Aleluia. Vem mais para cá, querido, vem mais para cá, isso. Aleluia, aleluia. Hoje entrou salvação nas vossas casas. Creia nisso. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. Não te trouxe aqui por acaso. Não te trouxe aqui por acaso. O projeto do Senhor, ele começa no meio da semana. Você nem imagina que as coisas estão caminhando e o Senhor está falando: vai, vai, vai que eu quero te curar, eu quero te... Jesus te ama. Ele te ama. Amém? Jesus te ama. Aleluia. Fale assim comigo: eu hoje recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Redentor da minha vida. Eu hoje confesso a Jesus como meu único e verdadeiro Senhor da minha vida. Diga assim: Jesus, habita em mim. Bem, Ele já está aí. Foi Ele que trouxe vocês aqui. Diga assim: Jesus, me ajuda a caminhar, a vencer todas as circunstâncias e situações na minha vida. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos para cá. Você que trouxe essa pessoa aqui, você que trouxe essa pessoa aqui, anote o nome dela. O seu nome já tem. Aleluia. Anote o nome dela. Anote o nome dela. Pega o endereço, pega o telefone. Você vai interceder pela vida dela essa semana. Amém? O seu nome é Ricardo, Débora e Fabiana. Ricardo, Débora e Fabiana. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por elas. Nós oramos pelo teu filho. Nós declaramos o teu poder. Nós declaramos, Pai, a tua salvação neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós te louvamos porque a tua salvação entrou na vida dessas pessoas. Nós declaramos que elas são salvas. Nós declaramos que a casa delas será salvas por causa delas, por causa do testemunho delas, por causa da vida do Senhor nelas. Pai, guarde a vida delas. Espírito Santo de Deus que já habita aí, que elas em todo momento fortaleçam elas a tua vida, fortaleçam elas a vida do corpo de Cristo. Direcione, dê sustento, dê apoio, dê o teu amor, Jesus. Aleluia. Oh! Eu quero apresentar para vocês, a tua nova família. Vira para lá, olha 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 para lá. Aleluia! Essa é a tua nova família. Aleluia! Aleluia! E Ele está sempre. Aleluia! Vem abraçar, irmãos, vem abraçar eles. Vem, irmãos, irmãs, vem abraçar elas. Vem, irmãos, pode vir isso. Receba o abraço de Cristo. Receba o abraço de Cristo. Receba o abraço de Cristo. Abraço, irmãos, isso. Aleluia. Aleluia. Abraços. Esse amor de Cristo entregou sua vida, porque Ele te ama. Sempre de braços abertos pra mim. Beijo no teu coração, seja abençoado a semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia!